Vamos conversar com o nosso time. Consta, vou começar por você, buscando entender mesmo se você acha que foi uma boa essa ida do Bolsonaro a Londres. Com certeza foi, né? Foi importante. Ele foi junto com 100 chefes de Estado do mundo todo prestar condolências ao funeral da rainha. Nisso, ele aproveitou, obviamente, da Embaixada do Brasil para falar com uma pequena multidão que apareceu lá querendo ouvi-lo. Nada demais, né? A cobertura da ala militante da imprensa chega a ser patética, né? Denota inveja, obviamente. E essa história toda de vetar imagens, daqui a pouco vão vetar o próprio Bolsonaro, né? Se o TSE continuar tão partidarizado assim. Mas veja, é impossível partir o homem ao meio. Tem na literatura, existe. Ítalo Calvino tem lá o livro Visconde Partido ao Meio. Ao menos que defendam isso, ou o fim da instituição da reeleição, não há alternativa. O presidente, ele é o presidente da República e, ao mesmo tempo, ele é um candidato à reeleição. É o que a lei prevê. Então, querer impedi-lo de usar qualquer imagem dele nesses dias, né, enquanto ele age como presidente, e mesmo que depois ele tire a faixa presidencial e vá lá falar como candidato, dizer que ele estava numa viagem oficial é ridículo, né, Paulo? Estão querendo manipular o jogo de maneira escancarada. E eu quero comparar com o que acontecia nas comitivas de Lula e Dilma. Né? Não só eram muito mais caras e muito mais gente, ia um séquito lá, né? Portugal, Dilma ficava nos hotéis mais caros, não queria ficar nem na embaixada, né? O Lula chegava a levar amigas íntimas, como aquela Rose, lembra? Ele levava amiga íntima, foi mais de 10 vezes no avião com ele. Então, assim, não dá nem para comparar. Essa é a postura da inveja da oposição, que está incomodada, que o presidente, que eles falam que é um pária mundial, fica até numa posição mais privilegiada do que o Joe Biden, né, no funeral da rainha. Então, essa é a realidade. O presidente não é pária coisa alguma. As imagens mostram que ele tem mais popularidade nos países estrangeiros do que o Lula no próprio quintal, não consegue reunir ninguém lá em Montes Claros e no Brasil, e isso está incomodando bastante a turma que quer uma democracia sem povo. Muito bem, são 10 horas e 38 minutos. Para vocês que nos acompanham através do rádio, chegaram agora, não estão entendendo o que a gente está conversando, é o seguinte: o TSE proibiu a campanha do presidente Jair Bolsonaro de veicular na campanha imagens dessa viagem a Londres, e a gente está discutindo justamente isso agora. Guga Noblar. Olha, a democracia, ela preza por regras. E existem regras eleitorais para tornar a eleição justa, equânime, para não deixar que um candidato tenha mais chances que o outro. No momento que a gente tem um presidente da República usando o aparato oficial, usando o dinheiro do Estado, usando o avião do Estado, ficando numa embaixada, onde ele só sobe naquela embaixada por ser o presidente, senão não teria subido, e faz desse local, dessa viagem, um ponto para pedir voto, para fazer comício, é óbvio que ele está rasgando as regras eleitorais. É óbvio que ele está corrompendo a democracia. A democracia precisa ser defendida. A eleição é o momento mais importante, que representa todos os valores da democracia. O momento que a gente escolhe aquele principal representante e também todos os outros que nos representam no parlamento. Então é óbvio que a gente precisa que a justiça, nesse momento, cobre que os candidatos se comportem de maneira democrática, sem ferir as regras eleitorais, cumpram com as regras da justiça eleitoral. E o Bolsonaro descumpriu claramente, mais uma vez, feriu a democracia, feriu as regras, usando o nosso dinheiro, o dinheiro do nosso imposto, para viajar para o que seria uma cerimônia apenas de luto, um funeral, mas indo lá para fazer vídeo, imposto de gasolina, tentando comparar o preço da gasolina sem comparar o salário, pedindo voto na sacada de uma embaixada, que ele só subiu por ser o presidente. Depois, na hora de fazer o ato lá de lamentar a morte, também se aproveitou para lançar indiretas contra o STF. Então é óbvio que o Bolsonaro, mais uma vez, descumpriu as regras. Ele está fazendo isso há meses, né? A eleição dele, ele conseguiu de última hora aí esse PEC da bondade, uma dinheirama aí para irrigar nos eleitores, para jogar diretamente no eleitor e tentar reverter em voto, e não conseguiu. Aí teve o 7 de setembro, mais um fiasco que levou 60 mil para Copacabana para fazer número, para fazer vídeo,
com a ajuda do Exército, com o Exército servindo ali de animador de plateia, mesmo assim 60 mil, 50 mil em São Paulo, enfim, só para fazer número, só para fazer vídeo, se aproveitou do desfile cívico em Brasília para se unir um desfile cívico com um comício dele, para continuar fazendo foto, enfim, continuar ferindo as regras eleitorais. Então ele fere uma regra atrás da outra, e mesmo assim, Bolsonaro está vendo que pode nem chegar ao segundo turno, tamanha incompetência desse presidente. Muito bem. Brasileirinha, você. Não, gente, sério. O Guga, me diz hoje que o Bolsonaro descumpriu alguma coisa, Guga Noblar. Ele é o presidente da República, mas a gente não pode esquecer que ele é candidato também. É óbvio que ele tem que fazer a campanha dele também. Até uma criança de 5 anos sabe disso. Agora, você coloca como campanha o Bolsonaro estar na embaixada, a embaixada lotada de brasileiros querendo ouvir o Bolsonaro, e o Bolsonaro fazer o quê? Dar as costas para ele? É óbvio que o Bolsonaro tinha que ir lá e falar alguma coisa para essas pessoas, retribuir o carinho e o apoio desses brasileiros que vão votar nele esse ano. O que você queria que fizesse? O presidente da República desse as costas para os brasileiros, para o seu povo que mora lá na Inglaterra? Pelo amor de Deus! Ele é o presidente, mas ele também é candidato, ele tem que fazer a campanha dele. Você sabe o que é isso? Isso é inveja. Quem é Tronic? A Soraya Tronic que entrou com essa ação. Quem que lembra da Soraya Tronic? Vamos lembrar aqui, vamos relembrar, vamos refrescar a memória do brasileiro? A Soraya Tronic se tornou conhecida no pouco tempo que foi conhecida, porque agora ninguém mais lembra dela, por causa do Bolsonaro. Ela colou a imagem dela no Bolsonaro para se tornar senadora. Ela é senadora graças ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Esse que ela, depois que conseguiu o que queria, que foi se eleger, deu as costas para ele. Mas o povo brasileiro não esquece. É engraçado ver como vocês que assinaram a cartinha pró-democracia, pró-liberdade, porque a democracia enchem a boca para falar de democracia e falar que a gente que não respeita a democracia. É engraçado ver como vocês que assinaram essa cartinha são os primeiros que estão tentando a todo custo calar o presidente da República, que além de presidente, reforço aqui de novo, ele é candidato e está em todo o seu direito de fazer a sua campanha política também, e está em todo o seu direito de mostrar para o povo brasileiro como a gasolina aqui no Brasil é uma das mais baratas do mundo, que apesar do fica em casa a economia a gente vê depois, graças ao Paulo Guedes e às medidas do Bolsonaro, estamos conseguindo sair do buraco que governantes como o Dória e outros governadores e prefeitos aqui no Brasil, e o STF que deu poder a eles, afundaram o país. Mas mesmo com tudo isso, eles tentando a todo custo sabotar a economia brasileira, o Bolsonaro, junto com a sua equipe técnica, está conseguindo se recuperar. O povo brasileiro precisa saber disso. Ele está em todo o seu direito de mostrar para as pessoas que o seu trabalho está valendo a pena, todo o seu empenho em prol da economia do brasileiro.